Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. Os acordes finais da guitarra portuguesa. Dizia eu, com a Amália, este É Mourir pour Toi, com a assinatura do Charles Aznavour, é que o nosso convidado desta hora, o João Cruz Ferreira, que tem este belíssimo livro, Geração do Milénio, embora tenha nascido aqui em Lisboa, vive em Paris. João Cruz Ferreira, muito obrigado pela sua presença. Desde já, parabéns por este livro, A Geração do Milénio. Como é que quem nasceu em Lisboa está a residir em Paris e quais são as razões, ou qual a razão, exatamente para estar na Cidade de Luz neste momento? Olá, Jaime. Antes de mais, é um gosto de estar aqui. Obrigado pelo convite. É com um carinho especial que me posso dirigir aos ouvintes portugueses que nos acompanham de todo o mundo e também dar-lhes a conhecer a Geração do Milénio. Olha, o mundo, como se sabe, é cada vez mais transnacional e sem fronteiras. Portanto, o Jaime pergunta porquê, eu pergunto porquê não. De facto, as oportunidades profissionais estão em todo lado, o desejo de sair para fora, de viver aventuras fora também, e esta foi uma decisão tomada em família, portanto, entre a minha mulher e eu, e vivemos felizmente em Paris, vindo agora, claro, para o Natal, para Lisboa, passá-lo em família. Já agora, podemos saber qual é a sua atividade profissional? Sim, trabalho em mercados financeiros, no regulador da União Europeia dos mercados financeiros. Portanto, imagina CMVM para a União Europeia, sediada em Paris, portanto. Entende-se então a sua ida para a Cidade de Luz. Isso é um facto. Já agora, diferenças que existem entre Lisboa, a capital de Portugal, e Paris, a capital de França? Há muitas diferenças, é evidente, mas eu gosto, este já é o meu entrar no meu quinto ano a viver fora, vivi também em Londres antes de Paris, e sabe que para quem se muda, um português que se muda de Londres para Paris, é muito mais fácil lembrar-se de Portugal, estando em Paris. Isto é, há uma qualidade de vida que se possa assemelhar à nossa. Não há mar, mas há um rio, e há especialmente uma cultura de estar na rua, de esplanadas. Há uma vivência muito latina que se sente em Paris. Até porque dizem que em Paris há 1 milhão de portugueses, não é? Digamos aproximadamente este número. Sim, entre 1,5 milhão e 2 é um número mais comumente divulgado. Agora, isto são habitantes em França de origem portuguesa. Desse já é muito difícil discernir-se quais é que são portugueses, quais é que são imigrantes, quais é que são mais descendentes de imigrantes portugueses. Este é o seu primeiro livro, A Geração do Milénio? É o meu primeiro livro, sim. E porquê é que o meu amigo, vivendo em França, foi buscar aqui um jovem que nasceu na Polónia, que na altura, suponho, estava o Karol Wojtyła como Papa, não é? Ou não? Não. O livro é contemporâneo, portanto é passado nos nossos dias. Mas é uma pergunta que me fazem muito. Este romance portanto, é uma história de contrastes e confrontos ideológicos, identitários, geracionais, e por isso eu pensei, fez-me todo o sentido ir buscar para contexto geográfico o país europeu mais conservador e tradicionalista, neste caso a Polónia, que tem 30 e muitos milhões de católicos, que tem uma história também violenta, fruto de ocupações soviéticas, nazis. Enfim, também podia ter sido, por exemplo, a Hungria, mas fez-me sentido ser um extremo. E depois o resto da história é passado em Viena, da Áustria. Portanto, aqui está outro extremo, outro contraste. Uma cidade mais cosmopolita, mais da Europa Ocidental. Portanto, foi esta a decisão. E também, engraçadamente, visitei no decurso da escrita do livro Viena, o que me ajudou também na história, e na descrição dos locais.
Já agora, fala em Viena da Áustria, exatamente foi em Áustria que nasceu aquele homem bárbaro que se chama Hitler, não é? E portanto, também ele ultraconservador. Sim, é verdade, é verdade. Ainda assim, a Áustria é um país um bocado diferente, tal como é a Chequia, hoje em dia já não se diz República Checa, penso eu, ou a Alemanha, por contraste aos vizinhos húngaros e polacos. Um bocadinho mais evoluído nesse sentido, liberalizado, e pareceu-me o local ideal para o meu protagonista poder também ele evoluir e crescer e amadurecer. Já agora, que barreiras é que existem ou que, enfim, que faça a este livro que escreveu, que é a Geração do Milénio, que tem a ver exatamente com este milénio, com o século XXI, mas fruto do seu conhecimento relativamente ao século XX, a geração deste milénio é diferente ou muito diferente da geração do século XX, ou existem alguns sítios ou algumas parecenças, digamos assim, de geração para geração, do século XX para o século XXI? Sim, eu acho que parecenças há sempre. A geração do milénio, curiosamente, apesar desse nome, que foi, acho eu, designado por sociólogos ocidentais, abrange ambos os séculos. Portanto, trata-se de pessoas que se nasceram entre os anos 80 e 2000. A geração seguinte, a chamada Z, é que já é só abrangida pelo século XXI. Mas eu acho que a grande diferença desta para a anterior, que é a geração X, mais dos anos, nascida nos anos 60, é a utilização das ferramentas tecnológicas ao dispor dela. Foi, portanto, nesta altura, nestes últimos anos, que houve uma explosão digital completa, uma revolução digital, uma migração gigante para as redes sociais, e isso explica também o enorme poder de mobilização que eu abordo no livro, no sentido de utilizar estas ferramentas para congregar pessoas em prol de causas que são advogadas por esta geração, causas ambientais, causas sociais e por aí fora. Enquanto que antigamente a divulgação era diferente, não é? Acabava tudo na rua, havia sempre uma concretização terrestre, digo eu. Estamos a falar, por exemplo, agora de manifestações, de marchas populares, mas a divulgação e difusão era muito mais complicada. E na sua ótica, como é que está esta geração do milénio? Está desperta para a sociedade? Está desperta para a vida? Está desperta para algum certo populismo que infelizmente está a evoluir, e de que maneira em alguns países deste velho continente? Como é que está esta geração a viver exatamente estas alterações, estas mudanças? Olha, acho que é uma geração incrivelmente bem intencionada, de facto, e consciente. Acho que há causas emergentes que surgem hoje com a pertinência que surgem por causa desta geração, causas ambientais, sociais, do bem-estar animal, por exemplo, mas ao mesmo tempo também por ser uma geração crescida na internet, nas redes sociais, também é verdade que está muito mais em risco de ser enfim, influenciada por uma radicalização na internet, e por um discurso de ódio, ou por mensagens mais populistas que são muitas vezes veiculadas de forma rápida e sem direito a contraditório. E esta é também talvez uma das insuficiências, diria eu, desta geração, é que há uma espécie de indignação fácil, há uma propensão em julgamentos muito sumários e muito rápidos, muitas vezes lá está sem direito à defesa, sem direito à réplica. Acha que esta geração, sendo assim, é diferente, digamos que relativamente
à geração do século XX, que passou por uma Segunda Guerra, que passou também, no que diz respeito aqui a Portugal, por uma guerra em África, e depois, por aquilo que aconteceu pós 25 de Abril. Acha que existem grandes diferenças? Acha que a geração até ao final do século XX estava mais preparada para a vida do que esta geração, ou não? Eu, nesse sentido, acho que havia uma maior resistência a estes fenómenos, sem dúvida. E muito porque a informação não era veiculada tão rapidamente, não havia esta transmissão tão fácil. Agora, não posso falar pela geração do meu pai, evidentemente. A emancipação talvez fosse diferente também na altura, fruto dessas experiências, como diz, embora estamos hoje também a viver uma guerra no continente europeu, e esta geração também... Infelizmente, mais uma. Infelizmente, sem dúvida. E aproveitei, de facto, essa infelicidade, tal como a crise energética que vivemos, para servir de contexto também a este livro. Explorei esses acontecimentos infelizes e infelizmente, tornaram-se cada vez mais pertinentes à medida da escritura do livro, até à sua publicação. Agora, essas diferenças geracionais, sim, são claras. Noto muito, eu que tenho pais mais velhos também, da década de 40, e posso dizer que entre o meu pai e eu já aconteceram choques nessa questão da emancipação, e nessa questão sobre como, de facto, se deve apresentar um millennial para o exterior, e a sua relação com as mais variadas causas. Até porque na altura, passa aqui o termo, e entre aspas, as mulheres eram mais subservientes. Também não tínhamos tantas mulheres no poder político, ou não tínhamos tantas mulheres na sociedade em cargos que antigamente eram ocupados só por homens, e agora, felizmente, temos mulheres a ocuparem esses cargos. Portanto, demonstra que esta geração está muito mais aberta, e a sociedade também está muito mais aberta a que a geração milénio abra as portas, tal como abriu para os rapazes, também para as raparigas, não é? E que não haja aqui uma disparidade de oportunidades, digamos. Sim, sem dúvida. A diversidade é algo natural e evolutivo. Felizmente, verifica-se isso. Não só de mulheres, mas também minorias presentes em cargos importantes de alta gestão e públicos representativos, e é por isso também que por vezes me incomoda certas medidas que vêm muito fruto de movimentos sociais progressistas radicais, que também são uma coisa desta geração, como dizia eu, nascida nas redes sociais, que tentam sempre acelerar algo que já está em decurso, felizmente. Falo de questões de cotas e assim, enfim, medidas discriminatórias que querem combater a discriminação com mais discriminação. Não me parece que faça qualquer sentido. Muito bem, já vamos continuar a conversa com o João Cruz Ferreira, que editou este livro, e eu digo, meus caros amigos, também já iremos saber como é que poderão obter o mesmo, o livro Geração do Milénio, que é um livro interessantíssimo, e que convém para os menos novos, mas também para os novos, os mais novos, a leitura do mesmo, porque, enfim, o mundo não para, o mundo avança, a sociedade também, e às vezes destes conflitos ou confrontos entre as gerações, se calhar a leitura de um livro, nomeadamente este, o livro Geração do Milénio, do João Cruz Ferreira, vale a pena para que possamos estar atentos àquilo que nos rodeia, e esta juventude que merece todo o nosso apoio, todo o nosso carinho e todo o nosso incentivo. RDP Internacional deseja-lhe um seguro e Feliz Natal. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. Recordando o Zamor Eletro, este tema bem conhecido, a Máquina, e João Cruz Ferreira, que é o autor do livro Geração do Milénio, que é o seu primeiro livro, acha que esta nova geração
poderá caminhar para esta expressão, a máquina? É uma metáfora interessante. De facto, há um novo paradigma, não é? Em que, por exemplo, para lançar um financiamento a uma empresa se pode abrir uma campanha de crowdfunding, de financiamento colaborativo nas internets, em que para infligir danos a alguém, por exemplo, reputacionais, pode conduzir um ciberataque, em que para se sentir validado e apreciado se pode receber likes em publicações ou em fotografias nas redes sociais. E, portanto, a nossa relação com a tecnologia, de facto, indica que caminhamos, que poderíamos estar a caminhar para aí. Mas ainda assim, eu acho que o humanismo triunfará sempre. E como dizia há bocado, tende a haver sempre uma concretização terrestre ou física em todos os aspectos da nossa vida. Há uma personagem que se chama Maciej, acho eu, que não sei se pronuncia bem ou mal. Maché. Maché. Que é, ao fim e ao cabo, a personagem que faz com que o seu livro se movimente, digamos assim. É um jovem polaco, não é? Que acaba o seu curso e vai para Viena da Áustria. É isso mesmo. E o que é que este jovem polaco está à espera de quê? Ele vai para Viena da Áustria com que objetivos? Antes de mais, há aqui uma ressalva importante. Já me perguntaram várias vezes se este meu protagonista tinha algum elemento biográfico, e que aproveito para clarificar aqui que não. Há várias vivências pessoais minhas que eu utilizo na história, mas de facto o Maché não sou eu, de maneira nenhuma. Isto não é uma autobiografia. Agora, o que era importante era que o meu protagonista tivesse uma certa ingenuidade e idealismo, próprio também da sua idade e da sua geração. Precisava de ser sensível, e o que ele quer, o que ele vai em busca é do mundo melhor e do seu lugar nesta construção de um mundo melhor e um amanhã melhor para a sua geração. E acha que a empresa informática, a Game Change, que lhe dá essa hipótese, vai lhe dar essa hipótese? O leitor terá de descobrir à partida. De facto, a Game Changer parece o sítio ideal para o Maché começar esta sua missão de mudar o mundo. E depois, evidentemente, como não podia deixar de ser, há um elemento de perda da inocência. Ele para já tem dois homens que estão a acomodar a empresa, o Homo e o Kurt, que ao fim e ao cabo é o principal líder, e de vez em quando há ali algum atrito, digamos assim, a nível de pensamento, de como a empresa pode evoluir e em que sentido é que a mesma pode ir, não é? Sim. Portanto, Otto e Kurt são personagens algo estereotipadas, também com algumas idiosincrasias da nossa geração, e o Kurt em especial é aqui o meu anti-herói e é quem contracena mais com o Maché. O Kurt e o Maché, ironicamente, prosseguem as mesmas causas, têm ambos a mesma bondade e a mesma determinação, de facto, em conseguir contribuir para um mundo melhor, seja a nível social, com maior inclusão de minorias, maior diversidade, seja a nível ambiental, evitando catástrofes ecológicas, evitando a perda de biodiversidade do planeta, lutando contra as alterações climáticas. Mas o problema é de facto, e é aqui onde entra a rota de colisão, é em como eles querem prosseguir estas causas. E em qualquer livro, em qualquer romance, há sempre uma mulher, há sempre um elemento feminino, não é? E ele fica apaixonado, o Maché fica apaixonado por uma colega, não é? Sim, é um romance em todos os sentidos, e não poderia deixar de ter esse elemento romântico, que também faz parte da perda da inocência do meu protagonista. Mas sabe que eu descobri, foi o meu primeiro livro, evidentemente, mas descobri que o meu protagonista tem um bocado de vida própria. Nem tudo o que eu tinha pensado para ele se concretizou, e mesmo o desenrolar desse romance não foi como eu inicialmente o concebi. E portanto a personagem cresce e amadurece, e muitas vezes a caneta sai-me das mãos e escreve sozinha. Pois, porque há uma certa altura em que há uma grande cumplicidade entre ambos. Sim.
sim. Mas Alba também é uma millennial. Também é uma millennial típica. E também, enfim, não quero revelar demasiados detalhes, mas também revela outras facetas. Mas a questão, uma situação que é interessante aqui no seu livro. Temos ele, o Mache, com pensamento próprio relativamente a quem comanda a empresa. Ela não, ela, digamos assim, é mais subserviente, porque não coloca em questão, às vezes, muita coisa que ele, Mache, enfim, coloca, quer ao Kurt, quer ao Homo, não é? Sim, eu não a definiria como mais subserviente. A Alba até é uma rapariga bastante raçuda, com uma vontade própria bastante forte e independente. Mas de facto há uma grande diferença na maneira como abordam estas questões sociais e os projetos da empresa, da associação de trabalho. E embora, enfim, no fim do livro percebe-se, e no fim da história percebe-se claramente de que lado cada um fica. E estas questões são, gosto eu de pensar, resolvidas e ficam mais claras na cabeça do leitor. A sua ideia é também dar a entender que, e nós ouvimos isto por mais de uma vez, que em certas situações da vida as mulheres são muito mais racionais do que nós homens? Nem por isso, Jaime, nem por isso. Não parti para este livro com essa ideia, com uma ideia fixa sobre o género. Nem foi um tema que eu possa abordar através de pequenas referências ao longo da história, mas não é um tema central da minha obra, a diferença entre as idiosincrasias dos sexos, não. É mais ver como é que o Mache, é Mache, não é? Sim, Mache. Ainda bem que disse bem agora. Como é que ele então resolve a sua vida fora do seu conforto, que é fora exatamente de casa, fora do seu país, que é a Polónia, num outro país onde garantidamente a possibilidade a nível profissional de evoluir é totalmente diferente entre a Áustria e a Polónia, não é? Sim. De facto, como lhe disse há bocado, tinha de ter esse elemento em que o Mache parte para um mundo muito diferente do seu meio mais rural e tradicionalista, de uma província bastante religiosa e parada no tempo, no sul da Polónia, e onde se aventura de facto para outro meio e convive com personagens e com projetos muito diferentes. O tema especial é a sua relação com o planeta, com a tecnologia e não tanto com o sexo feminino, mas mais com outras gerações. E há personagens ao longo da história que me deu mais gozo contracenar com Mache do que a Alba até, como é o caso do Pitzenbarger, como é o caso do Potsman. Portanto, personagens de outra geração, mais velhas e com perspectivas de facto diferentes. Já voltamos, fico por aí, até já. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. O convidado é João Cruz Ferreira, tem este seu primeiro livro que se intitula Livro Geração do Milénio. Começou primeiro por estudar inglês, mas depois vai para a língua portuguesa. Entretanto, tira o curso de advocacia e segue outro caminho a nível profissional. Sim, são muitos zigue-zagues, é verdade. Mas eu só trabalho naquilo que gosta e naquilo que faz. Eu trabalho naquilo que gosto, sem dúvida, mas só o faço há 7 anos. E portanto antes disso temos 20 e mais anos de muito interesse pelas letras e pela literatura. Nisso sai muito à minha mãe e menos ao meu pai, engenheiro. E já tive de facto várias tentativas falhadas de escrever um livro que ficaram na gaveta, ou um capítulo, ou uma cena, ou
apontamentos para um projeto futuro. E agora, felizmente, reuniram-se uma série de circunstâncias na minha vida que me permitiram começar este projeto e não olhar para trás. Por aquilo que disse agora mesmo, eu penso então que o João, a sua mãe, está na área de letras, não é? Sim, sim. Sim. A minha mãe sempre foi tradutora e professora, e foi com quem aprendi francês, por exemplo. Este teu livro Geração do Milénio, saiu há quanto tempo para o mercado? O livro saiu em outubro, o nosso lançamento foi em setembro. E já está disponível, penso eu, em vários canais e plataformas online, também em loja. Para quem nos ouve, e nós sabemos que para algumas pessoas a leitura é importante e as pessoas gostam de oferecer livros, não só quando os outros fazem anos, mas também pelo Natal. Para quem nos ouve e que esteja interessado em obter o seu livro, o livro Geração do Milénio, o que é que o João Cruz Ferreira tem para dizer mais aos nossos ouvintes que sirva de interesse ou que pelo menos haja aquela curiosidade para que as pessoas digam, não, eu vou comprar o livro ou para mim ou para oferecer? Sim, olha, eu diria aos nossos ouvintes que eu não sou um mensageiro, não tenho aqui, não quero utilizá-lo, não quero utilizar um leitor para difundir opiniões pessoais. O que quis com este livro foi colocar uma história que desse que pensar, lançando temas atuais, muito contemporâneos, e que leve o leitor a refletir sobre uma visão da nossa sociedade. O livro está repleto de temáticas familiares, o teletrabalho, a dark web, as criptomoedas. Penso que tentei ter um estilo mais convidativo para pessoas da minha geração, da geração millennial, que hoje em dia se afastam também muito dos livros. Mesmo eu não sou nenhum papa-livros, longe disso, prefiro escrever a ler. E, portanto, o que diria é que, se de facto procura um livro que possa dar que pensar, tem sido esse o maior elogio que eu tenho recebido. Espero que tenha sido sincero, pois foi feito pelos meus maiores amigos até agora e pela família. Pode ser que seja uma boa compra. É um retrato da geração, como eu já disse, mas também tem um elemento de thriller policial. Para quem goste, aqui fica mais uma razão. Até convém dizer também que o João tem notas explicativas no seu livro a propósito de certas expressões que usa, o que também é importante para quem compra o seu livro, para quem esteja a lê-lo, porque também fica por dentro, ao fim e ao cabo, daquilo que o João quer dar a conhecer ou transmitir. Sim, obrigado pela ressalva, Jaime, claro. Eu uso e abuso das notas de rodapé, porque o livro é técnico na linguagem que eu utilizo. Não, mas ainda bem que faz isso. Claro. É muito importante, porque há às vezes autores que se esquecem desse pormenor que é muito, muito, muito importante, na minha modesta opinião. Não, sim, não pode ser. Não posso ter o livro cheio de palavras em itálico do princípio ao fim e expressões em inglês, até porque não estaria a ser convidativo para leitores de outras gerações. Portanto, quando eu digo que este é um livro especialmente para millennials, não o é só, de maneira alguma. Então, quem quer obter o mesmo e quer saber um pouco mais do João Cruz Ferreira como escritor deste seu primeiro livro, como é que pode fazê-lo? Redes sociais? Quer falar? Quer, enfim, divulgar as mesmas? Portanto, para canais comerciais, para obter o livro, temos vários. O UC, Almedina, Bertrand, FNAC, Amazon, se não me engano, e também está disponível em várias lojas. No site também da minha editora, Edições Vieira da Silva. Em relação a mim, não há nada como contactar e convidar-me para tomar um café. Tenho todo o gosto com qualquer leitor por esse mundo fora que aprecie o meu livro. E como é que podem contactá-lo? Talvez já tenha percebido onde o Jaime está a querer chegar. As redes sociais, de facto, são uma espécie de lista de contactos dinâmica no mundo que corre. Sendo bem usadas. Exatamente. Não é? Sendo bem Exatamente. Olha, eu sempre fui um utilizador muito passivo das redes sociais, mas ainda estou presente, por exemplo, no LinkedIn.
No LinkedIn tenho um perfil aberto com qualquer pessoa me pode contactar. É uma ferramenta importante e útil que eu uso. Já consegui vários empregos pelo LinkedIn, e de facto ainda é uma rede social cujo conteúdo eu acho porventura útil e interessante. Esta é a sua primeira obra. O que é que espera da mesma? Que tipo de adesão é que espera por parte de quem queira comprar o seu livro? Ou de quem compra o seu livro, melhor dizendo? O que eu mais espero, como eu disse, é que dê que pensar, que as pessoas possam refletir sobre uma visão da sociedade que possa não ser a delas, e que possam depois com isso ou sustentar a visão ou criar uma nova, a sua própria realidade, a sua própria mensagem. Dizia há bocado que não sou um mensageiro, não é esse o meu objetivo, mas espero de facto que os temas que eu lance sejam no mínimo curiosos e interessantes. Agora, não tenho grandes objetivos comerciais, não foi por isso que escrevi. Escrever para mim não é nenhuma missão, nenhuma terapia, nenhuma necessidade, nada disso. Até porque se fosse, eu tenho a certeza que era o dia que a minha escrita estaria completamente condenada. Sabe, que um autor amador como eu não pode ter, obviamente não tem o dom nem as ferramentas ao dispor dos poucos autores que vivem de livros. Em Portugal, arrisco-me a dizer que se podem contar com os dedos de duas mãos. E, portanto, também não temos a mesma resiliência. E por isso, de facto, a escrita tem de ser curtida, tem de ser diferente, só se pode escrever quando se quer, quando apetece, e quando se tem algo para dizer. Acho que vai ser sempre esse o meu segredo. Então já respondeu à pergunta que eu tinha em mente, que era exatamente saber se, por exemplo, para o ano estaria já na forja um outro livro. Então já ouvi o João dizer então que quando lhe apetece é que escreve ou que vai escrever. Se calhar também está na expectativa relativamente à receptividade por parte deste livro. Sim, estou, claro, inevitavelmente. Até agora a crítica que tenho ouvido, a crítica, enfim, neutra, não digo crítica negativa, as críticas que tenho recebido têm sido de amigos e familiares que já compraram o livro ou que o compraram no lançamento. Mas eu gostava de também receber opiniões de pessoas que não conheço bem ou que não conheço de todo. Aí posso aferir, talvez com um bocadinho mais de distância, de facto qual é que foi a recepção. E quanto à sua pergunta anterior, não estou muito inclinado para uma sequela nesta fase. Escrever outro livro, sei que acontecerá. Agora, para o ano posso lhe dizer que é improvável. Muito bem, João Cruz Ferreira, autor deste livro, Geração do Milénio, que eu recomendo, porque, meus caros amigos, é de fácil leitura, porque também vem, como eu dizia há pouco, as notas explicativas relativamente a certos termos, e vale a pena nós irmos acompanhando o futuro, porque o livro também faz parte do futuro. E nós temos de estar minimamente informados tudo aquilo que a sociedade, não me refiro à sociedade portuguesa, à sociedade em geral, vai tendo e vai avançando para não ficarmos para trás. João Cruz Ferreira, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns por este seu livro, e vamos esperar que mais notícias suas surjam relativamente a outras ideias e outros pensamentos. Obrigado, Jaime. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto estar aqui. Muito obrigado e um bom Natal para si e para todos. Bom Natal. Muito obrigado. Bem-aja. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.